Meu pai dizia que não ia deixar nada material, mas ele deixou uma herança cultural muito grande, né? Então, desde menina, eu acompanhando ele na militância política, na nossa casa tinha a célula Tiradentes, onde se reuniam camponeses, operários, tudo. Depois, a militância no movimento negro, que vem desde o meu nascimento, em 1936, que ele fundou a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Negra, né, lá em Recife. Depois ele vem para o Rio e minha mãe também vem depois, e os dois se encontram e minha mãe ensinava, apesar de evangélica presbiteriana, ela ensinava danças folclóricas de todo o Brasil, né? Porque ela dizia que na Bíblia se cantava, se tocava, se fazia poesia. E ela primeiro, os dois, vão para o Teatro Folclórico do Haroldo Costa para ensinar danças. Depois eles saem e criam os dois, junto com o sociólogo Edson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro. E eu, mocinha, dançava junto, desenhava, né? E ouvia. Ele me levava para assistir o Balé Afro de Mercedes Batista, me levava para assistir os ensaios do Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, me levava para assistir a orquestra afro-brasileira, e ele dizia que eu precisava também ouvir a música ocidental, me levava no Municipal ao meio-dia para ouvir música clássica, ópera. Então, os dois tiveram uma influência muito grande na minha vida, né? Eu tive uma vivência muito forte eu morei um tempo em Duque de Caxias, que na época, na Baixada Fluminense, que na época tinha muitos candomblés, muito samba, muito terreiro de forrós, né? E de calango, que é música de Minas Gerais, né? Então, isso tudo ficou muito na minha cabeça. Fora os ensinamentos de papai e os ensinamentos de mamãe, né? Então, a minha temática é dentro da cultura negra. Às vezes eu faço um retrato de um amigo branco, tudo, mas tudo é os costumes e a vivência do negro, a religião, as religiões negras, né? E quando eu digo que não quero ser chamada de naif, nem de primitivo, porque eu não acho que a arte negra é primitiva. Tanto que Picasso se baseou nela para pintar, né? Quer dizer, se ela fosse tão primitiva assim, ele não se basearia nela. E segundo, porque naif é ingênuo e eu não sou ingênuo, né? Então, eu acho que eu prefiro chamar de afro-brasileiro, porque tem muito de África e tem muito de Brasil. Mamãe nasceu na Paraíba. Meu pai e eu nascemos no Recife, e minha irmã, né, no Recife. Aí viemos do Recife para o Rio, do Rio para Duque de Caxias, e de Duque de Caxias, depois que criou-se o Teatro Popular Brasileiro, nós fomos convidados para dançar no leste europeu, né? Dançamos em toda, que hoje é República Tcheca, e dançamos na Polônia comunista, né? Em Varsóvia, tudo. Depois viemos para São Paulo
para dar um espetáculo em São Paulo. E aqui no Embu já tinha o Sakai, o ceramista japonês, a Azteca, pintora mexicana, o Cassem Boy, que era um pintor caipira, e tinha o Assis, que era um negro mineiro que fazia escultura em madeira, em pedra-sabão. Sakai disse para ele, você precisa ter uma temática negra. E está chegando um negro em São Paulo, Solano Trindade, que conhece muito sobre cultura negra. E era bom que você conversasse com ele. Aí Assis foi para São Paulo, nós éramos 30 artistas negros no Teatro Popular Brasileiro, né? E viemos com meu pai para conhecer o Embu. O Embu, naquele tempo, só tinha o centrinho colonial, o resto era mata, rios limpos, cachoeira limpa. Aí meu pai falou, isso aqui é um oásis, eu vou ficar aqui mesmo, né? Aí fomos todos para o barraco do Assis, dormíamos no chão, a dona Imaculada, mulher do Assis, nos recebeu muito bem, ele negro, ela branca, e com a criançada toda do Assis, e nós, os 30 negros, dormindo no barraco do Assis, e Assis e papai começaram a fazer festas que duravam 3 dias, e dançávamos para Iemanjá em redor da lagoa, que infelizmente depois acimentaram a lagoa, né? E virou um centro de arte, só que só foi oficializado mesmo como Embu das Artes agora há pouco, né? Nós fomos de navio, o grupo, e meu pai foi de avião. Eu tenho fotos aí chegando na antiga Tchecoslováquia, recebendo flores das crianças. Dançamos em Praga, depois fomos para Varsóvia, que estava tendo o Festival da Juventude, né? Não coube de público num teatro, nós tivemos que dançar num estádio superlotado. Minha cabeça é um tumulto. Eu quero fazer um monte de coisa de uma vez. Quero escrever, quero fazer estilogravura, quero desenhar, quero pintar, quero dançar, o coração não deixa mais, né? E o processo, eu consigo fazer muita coisa de manhã. Logo que acordo, se depois do almoço fica mais difícil. Então, meu processo de criação é de manhã, né? Levantar, ou escrever, ou desenhar. Hoje em dia vem muita gente aqui e ninguém telefona, né? Então, 7 horas da manhã, já tem gente batendo até 8 da noite. Mas, assim mesmo, melhor fase de criação é na parte da manhã, e eu tenho tudo na cabeça, né? Muito, que às vezes até as ideias se atropelam. O livro, a editora ligou para a prefeitura na época, que tinha uma secretária de educação, a Rose, e tinha na cultura a Sheila, que é uma grande pintora, e o César. E eles me falaram que perguntaram a eles, a editora perguntou a eles, quem podia escrever a história do Embu, né? Aí eles disseram, Raquel, né? Aí ela veio, conversou comigo, e eu escrevi a primeira edição, aí fui coletando com amigos fotos, né? E eu tinha muitas fotos também. Eu tinha o Márcio Amêndola e o Renato Gonda, que me ajudaram muito com fotos. O meu netozinho também tirou muitas fotos. As lendas, eu tive a ajuda do Camilo e do Zinho, não na história, as lendas eu sabia, em desenhos, com desenhos, né? E aí eu fiz a primeira edição, né, do livro, pela editora Nova América, e a Sandra Félix, né, que é a dona da editora. Isso, a história do Embu.
né? Depois eu fiz a segunda edição ampliada, porque tinha muitos artistas, né? E eu quis pôr todo mundo, e foi a segunda edição. Depois ela me convidou, a Sandra, para fazer um livro para pararem de demonizar os orixás, né? E eu pensei, os orixás e a natureza, a ligação que os orixás têm com a natureza e o ser humano, né? Porque não são santos, são energias da natureza, né? E ela me ajudou no texto, a Sandra, eu e ela fizemos o texto junto, e eu sou de candomblé mesmo, ela é pesquisadora, né? E o Jefferson, que chama Jefferson, ele fez os desenhos muito bonitos. Agora eu estou preparando com meu neto a minha biografia, mas é tanta coisa que a gente não consegue sair da infância, né? E também teve um livro, Mulheres Negras Contam Sua História, que foi um prêmio federal, que eu falo da minha infância no Recife e da minha juventude no Rio, né? E tem um pronto que falta editora, que é Danças de Origem Banto. O nome do livro é Urucungos, Puitas e Quijengue, que é o mesmo nome que eu dei para o grupo que eu criei na Unicamp, né? O Toninho Nóbrega me convidou para dar aula na Unicamp. Eu não tenho nível universitário. Eu só não falei aí na minha parte de carnaval, né? Que eu fiz o Carnaval da Vai-Vai em 76, Solano Trindade, o moleque do Recife, escrevi um enredo e fiz figurino, e o Geraldo Filme ganhou o samba. Depois fiz José Maurício, músico. Vocês conhecem? José Maurício Nunes Garcia. Era um negro que era filho de padre com uma negra, padre branco com uma negra, e foi comparado a Haydn e tocou para Dom João VI, né? E eu fiz a Carnaval da Vai-Vai em 77, José Maurício, músico do Brasil colonial. Em 70 eu fiz do Mocidade Alegre, Zumbi dos Palmares, fiz o figurino, ganhei 10. Aí o Candeia me convida, que ele sai da Portela e vai para Quilombo, cria a Quilombo, a escola de samba Quilombo, e ele lá no Acari, com o pessoal da favela do Acari, em Coelho Neto, e ele me chama para escrever o enredo. Meu pai tem uma frase: pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Aí eu pus ao povo em forma de arte. Aí escrevi um enredo e o Candeia queria que o figurino fosse só Chitão, Palha da Costa, Búzio, eu desenhei todo o figurino, né? E o Wilson Moreira e Ney Lopes ganharam o samba. Quilombo pesquisou suas raízes. O samba é muito bonito, né? Aí volto, faço o Império do Cambuci e faço Pérola Negra com a história do Imbu. E aí depois me canso de escola grande, crio o Bloco da Cambinda no Imbu, que sai há 8 anos.